antes de subir, não foi? Nós falamos um pouco sobre avião. E como é que a gente faz quando a gente tem que subir, pegar um elevador e fazer uma entrevista de trabalho? Vamos falar de uma coisa que hoje em dia está em baixa, o pessoal está procurando emprego. Como é que será que o pessoal se prepara para uma entrevista de trabalho? É de qualquer jeito? Não? Põe a melhor roupa, né? Uma roupa social, arrumadinho, se possível de gravata. Às vezes aquele adolescente que detesta a roupa social, mas para a entrevista, porque ele tem um objetivo, ele quer alguma coisa, ele vai se preparar. Porque ele quer receber algo, ele quer um emprego. E normalmente, eu não sei se você sabe, as pessoas ficam olhando se você fica na hora da entrevista mexendo muito com as mãos. Para a psicologia, quando você fica mexendo muito com as mãos, é que ou você está ansioso, ou você precisa tornar mais concreto, porque você não está sendo muito sincero. Então você precisa sentir para ser mais sincero. Então eles olham isso. Se você fica balançando as pernas, de nervoso, se você fala, não deixa nem o entrevistador perguntar, também a ansiedade. Então, para a gente conseguir um emprego, a gente se prepara, certo? E como é que são os atletas? Nós estamos chegando nas Olimpíadas, aqui nós temos muitos atletas nessa igreja, né? Todo mundo preparado, caminha na praia, faz academia. Mas como é que funciona para um atleta conseguir uma medalha na Olimpíada? O que ele precisa? Treinar, o que mais? Mas como é o treino dele? É 1 hora por dia? Não, eu escutei que tem uns que chegam a treinar 8, 10 horas todos os dias. Jogar bola 1 horinha na praia, tudo bem, né? Mas já pensou treinar, tiro ao alvo, 8, 10 horas por dia? Aquela ginástica que tem que ficar se desdobrando lá, ginástica olímpica, ginástica rítmica, 8, 10 horas por dia? Mas eles têm um objetivo, eles querem uma medalha. Então, antes de subir no pódio, você sabe que aquele atleta se preparou muito. Como é que funciona quando esse atleta é um nadador e ele está lá de sunguinha e ele ganha medalha de ouro? Como é que ele faz? Ele sai correndo da piscina, já vai lá para o pódio? Não, ele tem que colocar o uniforme, que tem que estar com a bandeira do país dele, que tem que estar com os patrocinadores, senão ele não vai ganhar a graninha depois, né? Tem uns até que põe o boné, fica na testa a marca de quem está patrocinando. E tem os carimbos todos dele, antes dele receber a medalha. Ele fica todo uniformizado, tem uns que até pegam a bandeira, coloca nas costas. Então ele sobe para receber algo preparado. Por que parece que a gente não consegue entender que nós temos que nos preparar para subir? Nós conversamos um pouquinho sobre o que Jesus fez, os passos de Jesus, as atitudes de Jesus antes de subir. E eu queria conversar com você sobre isso nessa noite. O que fazer antes de subir? Ali está escrito, antes de subir, faça a diferença. Se aquele atleta está naquele pódio com aquela medalha de ouro, foi porque ele fez a diferença. No mínimo, o tempo de relógio dele foi superior ao dos outros, foi inferior ao dos outros. Ele fez mais rápido, então ele fez diferente. E eu queria que nessa noite a gente tentasse entender um pouco do que Jesus fez antes de subir. Eu queria que nessas pregações, eu tenho orado a Deus para que o Espírito Santo de Deus te dê vontade de conhecer mais de Jesus. Te dê sede e fome da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz assim, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Como é que eu vou subir? Como é que eu vou receber a minha coroa se eu nem sei o que eu tenho que fazer? E você é um atleta que está correndo para receber uma coroa incorruptível. Não é uma medalha, né? O bispo, a gente estava no Mato Grosso do Sul, e o secretário da igreja estava com aquela tocha olímpica, né? Falei para vocês quanto custa aquilo lá? Eles pegam emprestado para correr, mas se ele quer levar uma daquela para casa, R$2.000.
só para levar para casa. Ela é linda, maravilhosa. Você aperta aqui embaixo, ela sobe e abre e fica aquelas corzinhas, né? Azul, verde, amarelo. É linda demais. Mas R$2.000. Então, quando a gente pega naquilo, meu, que sensação. O bispo, lógico, não deixou, né? Uma selfie, colocou no Facebook. Depois vocês olham lá. Mas já pensou quando você estiver diante de Deus e pegar a tua coroa incorruptível e apresentar para o Pai? Que glória! Mas antes disso, eu quero que você pense o que fazer antes de subir. Amém? Vamos lá? Próximo, irmão. Antes de subir, faça a diferença. Abre o texto lá. Põe um de cada vez só, querido, por favor. Marcos 14, 10 e 11. Vamos abrir? Marcos. (14, 10 e 11). E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Nós conversamos um pouquinho sobre Betânia. Nesse texto, Jesus está em Betânia. E eu queria que ele colocasse o significado. Betânia, quando você procura na internet ou nos livros teológicos, pode significar casa da aflição, casa dos figos, casa das tâmaras verdes. Durante a aflição, no meio da aflição, será que nós temos conspiração contra nós? Jesus estava em Betânia e eles estavam armando de como pegar Jesus. No meio da aflição, nós vamos passar por isso. E eu queria que você olhasse o próximo texto. Nós não vamos abrir. Mateus 26, 14 a 16 e Lucas 22, 3 a 6 também vai falar do mesmo texto, que eles estavam conspirando contra Jesus. A palavra de Deus diz que o diabo entrou no coração de Judas e Judas foi falar com os maiores sacerdotes para ver um jeito de pegar Jesus. Hoje, muitas vezes, e isso tudo foi antes de Jesus subir. Hoje, muitas vezes, antes de nós subirmos, antes de Deus nos levar para morar junto com Ele, será que nós passamos por aflição? Ou está todo mundo numa praia, né, tomando suco de laranja, não tem conta para pagar, não tem problema para resolver, não tem enfermidade, não passa por dificuldades, não tem que matar o seu próprio eu, as suas vontades. Mas às vezes a gente se preocupa tanto com a aflição que a gente esquece que tem alguém conspirando contra as nossas vidas. Eu queria que você olhasse o próximo slide. Conspiração contra nós. Abre lá em 1 Pedro. Dá para colocar um de cada vez só, Lucas, Jonathan? Não? Então tá, 1 Pedro 5, 8 e 9. Abre aí. 1 Pedro, está lá no finalzinho do Novo Testamento. Finalzinho da Bíblia. 1 Pedro 5, 8 e 9. Eu queria que você visse quem é que está conspirando contra as nossas vidas. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistirem firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então não é só você que passa por dificuldades. João 12, 6 diz que o diabo, ele tenta a parte de Judas, mas que Judas era ladrão. O que significa isso? Que o diabo, ele anda a nosso derredor,
buscando uma maneira de nos tragar. E ele vai usar o quê? Os nossos vícios e as nossas ambições. Judas queria dinheiro. Se você for olhar, esse texto está logo depois, quando a mulher unge Jesus e gasta muito dinheiro para comprar o bálsamo. E eles, discípulos, ficam revoltados porque eles disseram: ai, esse dinheiro podia ir para os pobres. Como você acha que Judas ficou? Ele queria que ela desse em dinheiro a oferta para ele guardar na bolsa, para ele roubar. Ele ficou indignado que aquela mulher gastou com Jesus. E logo ele foi procurar os sacerdotes. O diabo tomou o coração de Judas, porque no coração de Judas havia roubo e ambição. João 12,6 fala: porque ele é ladrão. Ele roubava da bolsa. Às vezes a gente acha que o inimigo vai usar uma coisa muito difícil. Normalmente a gente começa a colocar tudo culpa no diabo, não é? Foi o diabo, foi o diabo, foi o diabo. Será que foi o diabo? Ou existia algo no nosso coração que deu uma brecha para ele agir? A palavra de Deus diz que aquele que é convertido, o Espírito Santo de Deus mora nele e o diabo não pode entrar. Amém? Você tem certeza disso, amém? Mas o inimigo pode oprimir a mente da pessoa. E a palavra de Deus diz que ele está como um leão buscando algo para nos tragar. Ele busca uma brecha. Você já deve ter visto na internet, no zoológico, alguma coisa, aquelas pessoas ficam perto da grade e o leão fica pondo a pata entre as barras para tentar pegar. Eu já vi vídeo que o urso pega a pessoa, é desesperador aquilo. Da mesma maneira, quem luta contra as nossas vidas é Satanás. E ele vai usar aquilo que a gente já tem de vício, de ambição. Irmão, a palavra de Deus diz para a gente vigiar. Se você sabe que é algo difícil para você, não dá brecha. Não dá brecha. Eu lembro que o meu sogro, ele falava assim: eu não vou pôr nenhuma gota de álcool na boca. Porque ele foi um viciado. Ele sabia. E aí no ano novo, todo mundo quer tomar champanhe, ele não tomava. Todo mundo queria tomar um pouquinho de vinho, ele não tomava. Porque ele vigiava. Irmãos, nós temos que vigiar. O Espírito Santo de Deus fala ao seu coração, eu tenho certeza. Você sabe o que é mais difícil para você. Para alguns, é a fofoca. Irmão, evita pessoas que gostam de falar da vida dos outros. Para outros, é a inveja. Quando você souber que alguém conquistou, fala glória a Deus, Deus abençoe e prospere. Se a sua dificuldade é droga, ou é bebida, ou é cigarro, se afasta. Nenhum gole, nenhum trago, nada. Porque você vai cair. O diabo vai buscar uma área que te faz cair. Se você está namorando e você quer ser fiel a Deus, o que você evita? O que é? Olha, a minha sogra tá esperta, hein? Namorou muito, né, sogra? Beijou na boca, né? É isso mesmo. Evite lugar escuro. Que a mão boba quer passear e o namorado quer, né? Namoro com imposição de mãos. Que a oração em línguas. Aí não dá, irmão. Empurra, afasta. Não fica sozinho em casa. Não. Liga antes, tem alguém em casa. Às vezes saiu todo mundo. É a brecha para você cair. O inimigo, ele vai nos seus vícios e nas suas ambições. Eu queria que você abrisse em Efésios 6, 10 e 11. Vamos dar uma olhadinha lá? Efésios 6, 10 e 11 e 12. Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes.
Irmãos, presta atenção no que eu vou te dizer. Esse texto, ele é muito claro. E eu escrevi ali, ó: mesmo assim, Jesus luta contra o diabo e não contra Judas. Jesus já sabia de tudo. Ele ficou com raiva de Judas. Você já leu algum versículo que fala? Morri de raiva. Tem algum versículo que fala disso? Que Jesus morreu de raiva de Judas? Tem algum texto que fala que Jesus não lavou os pés de Judas? Tem algum texto que fala que Jesus não deu a ceia para Judas? Tem algum texto que fala que Jesus pegou a bolsa do dinheiro de Judas? Não, porque Jesus entendia que a luta dele é contra principados e potestades. Sabe o que o diabo tem feito, irmão? Abre bem os seus ouvidos e presta atenção. Tem feito nós lutarmos uns contra os outros. A nossa luta passa a ser pessoal. A gente esquece que a nossa luta é contra principados e potestades. É o diabo que quer nos dividir. É o diabo que quer dividir o casal, o casamento. É o diabo que quer dividir as famílias. Mas como é que funciona quando a gente está chateado com o marido? Como é que é, meninas? Dorme de calça comprida, queima o arroz, sola o bife bem duro. Como é que é quando o marido está chateado com a esposa? Também vou dar uma canseira nela. Vou chegar em casa só meia-noite, só para ficar com a pulga atrás da orelha. Vou pro bar com meus amigos, vou jogar com meus amigos, vou matar na unha assim, que nem mulher do piolho. O que acontece quando os pais estão chateados com os filhos? Desprezam, não deixa sair, é isso aí. Mas se pisou na bola, aí está de castigo. Eu estou falando para descontar. Sabe quando você cria o seu filhinho? Vou falar aqui com as mamães. Você cria o seu filhinho assim, e ele cresce lindo, maravilhoso. E aí, amém. Se for Jesus, atende, irmão. Se não for Jesus, desliga. Jesus está falando. É só para não abrir o coração, né? Mas tudo bem, eu vou abrir meu coração. Mas assim, quando chega aquela menininha e quer pegar o nosso filhinho, e a gente acha que ninguém serve para ele, não é? Ah, não, essa é muito magra. Ah, não, essa é muito gorda. Ah, ela se maqueia demais. Ah, não, essa daí não. Ela nem dança na igreja. Não, olha, ela não gosta de estudar, filhinho. Essa não é boa, não. Ninguém serve para ele. Ninguém serve para a nossa filhinha. E quando a gente é adolescente, jovem, está com raiva dos pais. Ah, é? Quer que eu case virgem? Vou casar grávida. Quer que eu estude? Vou repetir de ano. Não é? Rebeldia para fazer o contrário. E a gente começa a lutar um contra o outro. Mas a palavra de Deus diz que a nossa luta é contra principados e potestades. Irmão, abra os seus olhos em nome de Jesus. Tira toda a cegueira espiritual da tua visão. A tua luta não é contra o teu marido e tua esposa. Aliás, ninguém pôs uma faca no teu pescoço para tu casar com ela. Aleluia, glória a Deus. Não estamos em 1800, aleluia, Jesus. Eu que pude escolher o meu gordinho lindo que emagreceu, aleluia. Antigamente eram os pais que escolhiam para pagar uma dívida. E a menina tinha 15 anos, casava com um cara de 70. Aleluia, meninas, glória a Deus, estamos libertas, aleluia, glória a Deus. Por isso escolha direito. Mas diz que nós temos que lutar contra principados e potestades. Irmão, em texto nenhum você vai ver que Jesus descontou em Judas. Em texto nenhum. Escuta, e a vida dele não estava fácil não. Ele estava passando por aflição.
Porque parece que quando a gente está numa boa, né, zen, a gente até consegue tomar as decisões certas, certo? Mas quando a gente está com raiva, respira. Não é Seshinoye. Quando você respira, vai ar para o teu cérebro e você consegue tomar decisões sem serem precipitadas. Vou repetir. Quando você respira, oxigena o cérebro e aí você não toma decisões precipitadas. A tua luta, a minha luta, não é contra a carne e o sangue. Para de ter raiva do irmão da igreja. Para de ter raiva da sogra. Ora pela sogra. Jesus converte a sogra e a língua da sogra. Ora sim. A minha já é convertida, aleluia, glória a Deus. Tá aqui, ó, não posso nem falar nada, hein, gente. Mas nós temos que entender isso. Vamos parar de lutar. Às vezes a gente atende no consultório, aqui na igreja, pessoas magoadas um com o outro, com uma fuinha, com uma coisinha. Gente, Judas não foi uma coisinha. Ele traiu Jesus. E mesmo assim, Jesus não descontou. Jesus entendia, Jesus tinha uma visão maior da vida dele. Irmão, em nome de Jesus, nessa noite, abra a tua visão espiritual. Sai desse seu mundinho, abre a sua visão e entenda, você está numa batalha espiritual. Quem quer uma brecha na sua vida chama-se diabo. Para de lutar contra a tua esposa, dá carinho para ela. Amém, meninas? Dá um dinheirinho para ela fazer chapinha. Tem um monte de cabeleireiro aqui na igreja para te indicar. Cuida do seu esposo. Dá uma comidinha gostosa para ele antes dele de conversar com ele. Homem sem comida não pensa, fica burro, né? Não consegue pensar. A comida assim acelera o metabolismo do cognitivo do homem. Irmãos, a nossa luta é contra principados e potestades. Fala para o teu irmão que está aí do teu lado. Irmão, a tua luta é contra principados e potestades. Não é contra o seu próximo. Amém? Pode passar, irmão? Primeira coisa que você tem que fazer antes de subir: lute contra potestades e não contra pessoas. Vamos falar? Lute contra potestades e não contra pessoas. Irmão, tem pessoa que se cai um endemoniado, o que ele faz? Não é? Tem medo de lutar contra o diabo. Mas se alguém chega falando mal, eu também acho, porque olha, fez isso, eu também acho. Eu também, se você devia descontar, desconta mesmo. Quer dizer, aquilo que tem que fazer, não faz. E o que não tem que fazer, faz. O que a Bíblia diz? Aquele que sabe que tem que fazer e não faz, peca. Ih, tu está pecando. Lute contra potestades e não contra pessoas. Amém? Segunda parte, vamos lá? Antes de subir, vamos abrir João 13. Volta lá. Mateus, Marcos, Lucas e João. É o quarto evangelho no Novo Testamento. Ajudando as minhas irmãs novas convertidas. Aleluia. Né, Laine? Vamos lá. João 13, 1, 3 a 5, 14 a 17. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Olha o 3 ao 5. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltara para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estavam cingidos. Olha agora do 14 ao 17. Ora,
Se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos laveis os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se a praticardes. Irmãos, esse texto ele fala de Jesus lavando os pés dos discípulos. Quantas vezes nós já lemos esse texto? Quantas pregações nós já ouvimos sobre isso? E a maior ideia que a gente tem desse texto é que Jesus se humilhou. Antes de subir e estar à destra de Deus e receber toda a glória, ele se humilhou. Por que parece que a gente faz o caminho ao contrário? Presta atenção. Jesus, ele estava no caminho. Ele sabia que ia ser crucificado, mas ele ia ressuscitar e ia sentar à destra de Deus. Lá ia ser glorificado. Mas antes, ele larga tudo, pega uma toalha e vai lavar aos pés dos discípulos. Ele se humilha. Ele se torna servo. Irmãos, deixa eu contar um segredo para você. A igreja não é sua, o dom não é seu, o ministério não é seu. Os seus filhos não são seus, os seus bens não são seus, nada é seu. Quando eu entendo que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador, tudo é dele. Estava conversando ontem com a esposa do Luiz Paraguaio, vou ter que falar Luiz porque o bispo é Luiz, né? É de pastor Luiz Paraguaio. E ela falou para mim que quando ela chegou lá na igreja, existiam algumas salas no ministério infantil e eram decoradas, né? Cada uma com a sua cor, cada uma coisa, mas cada professor decorou a sua sala. Só que teve um dia que teve aula e a classe que cabia 20 crianças só tinha 3. E a outra classe que cabiam 3 crianças tinham 20. E ela foi para a professora e falou: olha, irmã, nós vamos ter que trocar. O que a irmã falou? Lógico, a sala é do Senhor, é do ministério. Esta sala é do reino. Ela falou assim: a minha sala? Não, minha sala não. Tem até o meu nome. A sala é dela? Tem alguma sala lá do Ministério Infantil que alguém é dono? As salas não servem para servir o reino? E por que a gente acha que é a nossa cadeira? Eu sempre sento ali. Se alguém sentar, ai, eu mando sair. Assim. No começo do nosso ministério, nós estávamos numa igreja e começamos a evangelizar. E muitas meninas que estavam na rua passando entraram para o culto. Num calor, de shorts. Os irmãozinhos mais antigos da igreja. E elas sentaram no banco deles. Eles proibiram os jovens de evangelizar. Porque sentou no banco deles. Irmão, nós temos que entender que tudo é dele. Se você tem um dom, uma facilidade, até para ganhar dinheiro, tem gente que vende como ninguém. É dele. Se ele tirar, já era. A igreja é dele. Gente, esse cheiro está de matar, hein? O que estão fazendo lá atrás? Irmão, depois, por favor, abençoa o Congresso dos Jovens, tá bom? É panqueca? Ai, Jesus amado. Bom, irmãos, abençoa o Ministério dos Jovens e Adolescentes. Vamos lá, para de respirar.
Voltando. Mas assim, a gente acha que é nosso, que essas paredes são nossas, que a cadeira é nossa, que o ministério é nosso. Não, esse é o meu microfone, eu canto aqui. Se a irmã se posicionar, eu fulmino com os olhos. A irmã sai correndo. Tudo é dele. Eu sou servo. Irmãos, o que eu fico triste de ver é que às vezes tem pessoas que chegam na igreja assim, Deus vai levantando, levantando, levantando. Aí quando ela recebe um crachá, se acha. Quanto mais alto, mais servo. Quanto mais alto, mais exemplo. Mas irmãos, além disso, eu queria que você prestasse atenção numa coisa que eu vou te explicar. As tuas atitudes, as minhas atitudes, precisam purificar as pessoas. Vou repetir. As tuas atitudes precisam purificar teu namorado. As tuas atitudes precisam purificar a sua esposa, seu esposo. As suas atitudes de filho precisam purificar seus pais. Em que sentido? Jesus lava os pés dos discípulos antes da Páscoa, da celebração da Páscoa, e antes da ceia, da comunhão. Porque naquela época, eles não tinham nem carro, nem moto, nem bicicleta. E eles não conheciam uma coisa chamada meia. Ainda bem, glória a Deus, que a gente conhece. E hoje em dia tem gente que tem que conhecer aquele pozinho, né? Porque a meia fica só o sangue da aliança. Mas eles não tinham meia, não tinham sapato fechado, era sandália, e eles andavam no deserto. Como é que será que ia o pezinho deles? Cadê a podóloga? Cadê a Andréia? Como é que será que era o pezinho deles? Só Jesus na causa. Então, antes de entrar, eles lavavam os pés. Esse serviço era do mais ralé da casa. Sabe o escravo menorzinho, ralézinho? Era dele esse serviço de lavar os pés das pessoas. Jesus se diminui e lava. Como é que está a tua soberba? Como é que está o teu orgulho? Eu me basto. Jesus, ele lava os pés dos discípulos, purifica os discípulos para participar da celebração e da comunhão. Isso mostra para mim e para você que as nossas atitudes podem purificar o outro. Ou você pode levar o outro a pecar. Ou você pode levar o outro a fofocar. Ou você pode levar o outro a ter raiva. Ou você pode levar o outro para o caminho errado. A pessoa chega aqui na igreja. Eu vou dar esse testemunho. Uma pessoa chegou na igreja e foi buscar o filho no ministério infantil. Mas glória a Deus, isso faz tempo que aconteceu, aleluia, glória a Deus. E ela foi buscar no ministério infantil o filho. E ela perguntou para a professora: e aí, meu filho se comportou? Existiam umas perturbações de Satanás na vida dele, mas... Mas a gente entende, né, irmã? Filho de líder é assim mesmo, o diabo perturba. Essa irmã voltou? Pela misericórdia de Deus, ela teve coragem de contar para mim, eu pedi perdão. Conversei com a pessoa pediu perdão. Talvez ela até, a professora, era espiritual, estava tendo uma visão espiritual da situação, mas não posso falar aquilo. E eu vou destruir ao invés de construir, eu não vou purificar. Irmão, antes de subir, as tuas atitudes ou contaminam pessoas, ou purificam pessoas. Você precisa lavar os pés. Você precisa ter atitudes que purificam. Pode colocar, Lucas. Antes da Páscoa, da celebração e da ceia, Jesus purifica os discípulos. Pode pôr. Purifique os outros com suas atitudes. Assim haverá
celebração e comunhão. Vamos falar o segundo? Purifique os outros com suas atitudes, assim haverá celebração e comunhão. Com certeza, com aquelas palavras não houve celebração e comunhão. Com certeza, com aquela mulher que achou que a classe era dela, não houve celebração e comunhão, houve uma discussão. Nós precisamos seguir os passos de Jesus. Uma terceira atitude de Jesus antes de subir, pode colocar, Lucas. João 17, eu queria que você olhasse lá. Está pertinho aí do 14, João 17. Amém? Versículo 11, 15 e 17. Diz assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste e protegia-os, e nenhum deles se perdeu. Olha agora o 15. Não peço que os tires mas os livres eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é... Irmão, volta aí. Eu ia falar rebobina a fita, isso é coisa de velho. Volta aí seu DVD, ou puxa o dedinho de volta aí do seu celular, na tua tela virtual do teu cérebro. Jesus estava no caminho, eram os últimos dias, os últimos passos de Jesus. E ele sabia tudo o que ele ia passar. Com certeza ele deveria orar por ele. Como é que é quando a gente tem prova amanhã? A gente fica: Senhor, abençoa o meu colega, aquele que falta bastante na aula. Ajude ele bem na prova. Nem lembro. Como é quando eu tenho um exame para fazer, uma resposta do médico? Como é que é? Eu me preocupo comigo. Jesus tinha tudo aquilo para enfrentar, e ele se preocupou em orar pelos discípulos. Irmãos, nós vivemos numa sociedade que é totalmente voltada para o seu próprio umbigo, não é? E a gente ainda fala que a gente não é egoísta, porque a gente pensa na família, na nossa família, não é? Quando morre alguém da sua família, você fica mal. Quando morre do irmão, ai, tadinho. Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. O mundo tem feito a gente perder isso. Nós estamos nos tornando egoístas. Quando a gente precisa passar por uma entrevista, quando a gente quer ser demitido, quando a gente quer subir de cargo, na Mary Kay, como é que é? Rala, rala, rala aí. Ora, Jesus me abençoa, Senhor, me ajuda a vender. Deus, sejam boas pagadoras, me ajuda a escolher a minha equipe, não é? Seja Avon, seja Natura, seja Mary Kay, seja quem seja. Você quer ver? Você está indo para a cidade, está atrasado. O que você faz? Dirigindo seu carro? Deus, prepara uma vaga abençoada. Se for a minha sogra, então, que eu não precise nem fazer baliza. Minha sogra confessou. Ela dava a volta no quarteirão até achar uma vaga para não ter que fazer baliza. E quando a gente está fazendo baliza? Quando eu vou fazer baliza, aí os irmãos ficam tudo de olho na porta assim. Porque a mulher, e loira ainda. E a gente fica orando pela nossa baliza, pela nossa vaga do estacionamento, pelos nossos filhos. Deus protege o meu marido. Irmãos, Jesus orou pelos discípulos. Ele orou por eles, sim. Nós temos que clamar, sim. Mas ele orou pelos discípulos. Passa aí, Lucas. Mesmo antes de morrer, Jesus se preocupa em orar pelos outros e não só por ele. E você?
E eu? Nós temos nos preocupado? Ah, sim, eu orei pela minha tia que fez cirurgia, trocou a válvula mitral do coração. Tem que orar para não morrer, eu orei. Não, estou falando minha tia. Você já orou pelos missionários? Já orou? Já orou por aqueles que estão passando necessidades? A Larissa recebeu uma mensagem do trabalho lá onde ela trabalha, na missão para o interior da África. É isso? Acertei. No sul do Sudão, né? Que eles estão matando muitas pessoas. E os missionários estão tentando fugir com as suas famílias. Para as famílias dos missionários não morrerem junto. Você orou? Eu vou te confessar, eu não orei não. Você orou? Irmãos, antes de subir, nós precisamos ter um coração igual ao do nosso mestre. Ele não foi egoísta. Ele orou sim. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Mas não, ele não fez só isso. Ele pediu e falou, eles estão no mundo. Eu não te peço que os tire do mundo, mas os livres do mal. Jesus clamando por você e por mim. Ele sabia o que a gente ia passar. Mas nessa noite, eu não quero que você deixe de imitar Jesus. Então nós temos uma tarefa. Aceita? Vou te repetir. O bispo me avisou, é na segunda vez que funciona. Então vou tentar. Nós temos uma tarefa. Você aceita esse desafio? Amém? Então os diáconos vão entregar agora para você, na sua mão, um papel que está escrito necessidades do meu próximo. E você vai bater na porta do teu vizinho, da tua rua, do teu prédio. Sabe aquele que você fala no elevador? Boa noite. Oi, vizinha. Sabe assim? Você vai lá na porta dele e vai falar, olha, nós estamos na igreja orando pelo nosso próximo. E eu estou aqui com uma lista de pedidos. E você vai colocar o nome do seu vizinho e os pedidos dele. Mas não só isso, você vai orar por eles. No domingo que vem nós vamos estar aqui com essa lista orando. Você tem uma semana para fazer essa lista. E na quinta-feira, né, Serginho? Dia 28, 8h30 da noite, sem ser essa quinta outra, nós temos intercessão na igreja. E você está convocado a fazer igual Jesus. Mas você não vai vir para orar por você. Você vai vir para orar pelo próximo. Aceita o desafio? Amém? Você quer seguir os passos de Jesus? Não adianta ficar de boca, tem que ser de atitude. Mostre para ele que você se preocupa com a alma dele. Ore antes de ir lá bater na porta. Senhor, vai na minha frente. Deus, prepara o lugar, prepara o coração, que eles entendam a intenção do nosso coração. Antes de subir, você precisa orar pelo próximo. Pode colocar, Lucas. Ore pelo próximo. Antes de subir? De novo, antes de subir? Para a gente terminar, queria que você abrisse a palavra de Deus em Marcos 14. Volta lá para Marcos. Marcos 14, 61 a 64. Amém? Marcos 14. (61 a 64) diz assim: ele, porém, guardou silêncio. Vou ler desde os 60. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: és o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu:
eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Queridos, nós entendemos que Jesus Cristo, Ele tinha convicção do que Ele tinha vindo fazer na terra e que só Ele poderia morrer por mim e por você. Você sabia que por mais bondoso que alguém seja, não pode morrer por você? O único que podia morrer por você era alguém que nunca pecou, e esse alguém é Jesus Cristo de Nazaré. Quem tinha que ser crucificado éramos nós pelos nossos pecados, mas Jesus morreu por nós. E diante de um sinédrio, diante do sumo sacerdote, diante de todas aquelas pessoas, sabendo que as consequências das palavras dele viriam, ele teve medo? Ele teve vergonha? Ele omitiu? Ele era aquele crente agente secreto, que ninguém sabe que é crente? Não. Ele falou: eu sou o Cristo. Às vezes parece que quando as consequências vêm, a gente tem medo de se posicionar, né? Sabe, quando você está na sala de aula, na escola ou na faculdade, e você sofre um bullying religioso, que todo mundo fica falando mal, que pastor rouba, e aí tu é pastora, tu não pode nem falar que é pastora, porque senão te apedrejam. Mas temos que falar, temos que nos posicionar. Eu pedi autorização para a Laine para dar o testemunho dela, é nova convertida, glória a Deus, ela e a família dela. E ela é enfermeira, está desempregada. Surgiu uma vaga no laboratório. Opa, é glória, né? Agora vou lá, vou me preparar, estou lá. Fui muito bem na entrevista. Pergunta final: você tira sangue de recém-nascidos? Não, eu não tenho essa experiência. Moral da história: não foi aceita. O que os amigos enfermeiros dela falaram? Meu, tu é burra, não devia ter feito isso. Arruma um emprego primeiro, depois você se vira nos 30, aprende a furar. Ela falou: não, eu não posso mentir. Irmãos, o que Deus tem para mim e para você é baseado na verdade. Para o mundo a gente é louco quando a gente se posiciona. Mas para nós estamos seguindo os passos de Jesus. Antes de subir, Ele se posicionou. E você? Nós estamos num mundo que eles abram a bandeira dos homossexuais, dos que são a favor, das lésbicas, de tudo pode. Fiquei sabendo até que teve beijo gay, sei lá, relação gay na novela, sei lá, tá mó fuzuê. E os crentes ficam tudo enrustido. Eles não têm vergonha. E nós aqui não somos homofóbicos, porque nós amamos o pecador. Nós não amamos o pecado, porque a Bíblia diz que é errado. Nós amamos o pecador. E qualquer um que estiver nesse lugar vai ser amado. Nós não amamos o pecado. Mas eles não têm vergonha de falar. Nós não falamos. Se a gente vai para um lugar público, não leva a Bíblia, leva aquela, sabe, aquela desse tamanhozinho, leva embaixo do braço o subaco e põe uma blusa bem grande para tampar no subaco assim, fica até cheirando de ser seu negócio. É, crente agente secreto. Jesus se posiciona. Nós temos que nos posicionar. Eu creio num Deus verdadeiro. Eu não concordo com o que você está falando, porque eles falam de uma maneira que nos afrontam. Quantas vezes eu já escutei em fila de banco, em salão de beleza,